Gente, vamos lá. Hoje a gente está recebendo aqui esse casal fantástico, extraordinário, que tem uma história fantástica de empreender começando do zero. E hoje a gente vai ouvir a história deles. Eu tenho certeza que é muito motivadora. E eu quero apresentar para vocês então esse casal, a Dani e o Cristiano, que são fundadores e são os donos da Valentina. Na Valentina. Eu quero que aí eles vão contar para vocês mais. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem, Dani? Tudo bem, Cris? Oi, boa tarde, Rezende, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui para contar a nossa história, para inspirar pessoas, né? Também a dar o primeiro passo, né? Que é muito importante. É isso mesmo. E aí, gente, uma coisa que eu quero falar deles é que é o seguinte: eles fazem parte lá do CRI, Cristãos Empreendedores, e é aquele casal que está em todas. A gente faz encontro em Santos, eles estão, fazemos em São Vicente, eles estão, quando a gente faz no Guarujá, eles estão, onde a gente estiver, eles estão, a gente vai para São Paulo, eles vão, e aprendem e aplicam, tem uma humildade absurda para aprender e aplicar. E não é à toa que eles têm colhido excelentes frutos. Mas eu quero que vocês conheçam essa história inspiradora desde o começo. Alguém hoje pode olhar a Valentina. A Valentina hoje está com quantos seguidores no Instagram, gente? 47.300. 47.300. Aí alguém pode achar, mas aí é fácil, né? Mas não foi sempre assim. Então vou pedir para eles contarem como começou essa história. Eu já conheço um pouco da história, eu quero que vocês conheçam essa história também, que é inspiradora. Como é que começou essa história, Cris e Dani? Eu conto ou você conta? Começa. Então, a história da Valentina foi assim. Eu estava trabalhando em São Bernardo, né? E a Dani estava grávida, né, da Valentina, né? E tudo que a gente ia procurar as coisas, né? Tava tudo muito, muito caro, né? A gente queria alguma coisa mais bonita para nossa filha e a gente não encontrava, né? E tudo que a gente ia encontrar estava tudo muito caro. Aí eu importei algumas coisas, né, lá de fora e logo em seguida a Dani foi mandada embora do emprego, né? E eu falei assim, poxa, e agora? Só eu trabalhando, eu não ganho muito bem, né? Só eu trabalhando, falei assim, poxa, ferrou. A gente vai ter que dar um jeito, né? Aí foi onde nós fomos para São Paulo ver preços, né, para poder comprar. Aí cheguei lá, vi umas faixinhas tão estranhas, né, não tão bonitas quanto as que eu tinha importado, né? Cristiano, eu já queria pegar um pulo do gato aí já, e uma lição que a gente pode tirar de alguma coisa que você disse. Olha o que o Cristiano traz para nós, e às vezes a gente não se dá conta. Eles estavam passando por uma dificuldade, eles queriam, né, coisas legais para os filhos e tudo muito caro, e eles estavam passando por uma dificuldade. A Dani ficou desempregada, né? E aí só sobrou a renda do Cris e tudo muito caro. Muitas vezes eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a ABS, foi desse jeito também. Eu passei por um momento muito difícil e eu tinha que tomar uma decisão. E a decisão era sentar e chorar, reclamar da vida, me vitimizar, tá certo? Ou ir para cima e buscar uma solução. Então, olha só. Muitas vezes, no momento onde a gente acha que é dos piores momentos que a gente está passando, o desafio está muito grande, ali tem uma chance de um grande recomeço, de a gente dar uma guinada na vida. E aí vamos entender como é que eles trataram esse momento difícil deles, então. E aí, Cris? Então, aí nós fomos em São Paulo, né, atrás de roupas, né, para falar, vamos vender roupa infantil, né? Aí nós chegamos lá, tudo, né, eu olhei umas faixinhas de cabelo e falei, nossa, estão tão feinhas, né, tão bonitas e tão caras. Falei, poxa, R$15 para eu poder vender, eu vou ter que vender a R$30, R$35, sei lá, né, ter que colocar um valor. E eu falei assim, não achei legal. Né? Não, e lembrando que esse dia que nós fomos para São Paulo, a Valentina tinha 5 meses, eu amamentava, eu fui com a Valentina no braço, parava em alguns lugares para poder amamentá-la. Então assim, a gente rodou ali tudo isso com a Valentina, com 5 meses. Bom, e a ideia ali ainda não era, a ideia era procurar coisa para a Valentina, é isso? Sim. Eu estou entendendo? E também fazer uma renda extra. Uma renda extra, assim, a gente queria ver o preço, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, né? Se valia a pena eu revender as roupas ou se não valia a pena. E foi quando ele viu essas faixinhas e falou assim, nossa, uma faixinha tão assim, não tão bonita e tão cara, né? E foi quando ele começou a pesquisa lá fora das faixinhas, né? Fora do Brasil. Cara, fora do Brasil?
numa situação dessa, se vocês foram pesquisar fora do Brasil, porque assim, muita gente pode estar ouvindo a gente achando que isso é um desafio muito grande, eu acho que é, mas tudo depende da forma como a gente trata. Como é que foi isso? Como é que veio essa ideia e como é que você botou essa ideia em prática de ver fora do Brasil, Cristiano? Você deve ser fluente em inglês, poliglota, fala várias línguas, é isso? Não. Eu achei um aplicativo, né, que dá para comprar lá fora, e esse aplicativo já vinha tudo traduzido em português, né? Então eu sempre fui muito curioso em questão de pesquisar coisas nesses tipos de aplicativos, pesquisar preços, né? E sempre fui curioso nisso. E aí eu achei essas faixinhas de cabelo, falei, nossa, lindas, né? Aí eu pensei assim, poxa, eu vou trazer para Valentina, vou comprar para Valentina. Eu fui lá, gastei R$10, porque sempre tive medo também, né? Não, repete aí, quanto você gastou, cara? R$10. Gente, R$10. Esse é um negócio hoje. Pode ser que quando esse podcast for pro ar, quem sabe, Deus ajude, já tenha mais de 50 mil seguidores e muito do que eles fazem de negócio é no Instagram. E eles estão dizendo que começaram com R$10 a partir de uma dificuldade. Vê se isso não tem alguma lição para você atrás disso. Conta aí, Cris, tá interessante. Então, eu comprei essas faixinhas de cabelo, né, por R$10 e falei, poxa, se em São Paulo tá 15 e eu consigo ter uma margem bem grande, tipo de porcentagem bem alta, né? Eu falei, não, eu vou trazer lá de fora e vou botar para vender. E foi onde eu comecei a vender. Eu coloquei... Conta aí, quanto que você pagava e por quanto você vendia? Eu, 75 centavos em cada faixinha e vendia por R$20. Gente, eu não sei se você conhece algum negócio mais lucrativo que isso. 75 centavos cada faixinha e vendia por R$20, é isso? Isso. E eu ainda vendia mais barato do que qualquer outra loja. Eu ainda vendia em atacado também, vendi para alguns lojistas, né? Em São Paulo, interior de São Paulo, eles compravam comigo. Eu saía daqui de Santos, que chegava aqui em Santos a mercadoria. E eu saía de Santos, ia lá para São Bernardo, onde eu trabalhava, já passava a semana lá, né? E já fazia entrega para os lojistas lá, né? Que é um cara que vinha de São Paulo, interior de São Paulo, e vinha para São Bernardo fazer alguns eventos ali, e entregava para eles. Cara, fantástica essa história. Olha isso, gente. Comprava por alguns centavos, meteu as caras lá fora para comprar lá fora, mesmo sem ser nenhum poliglota, sem falar inglês fluentemente, meteu as caras e o negócio começou. Mas e aí? Começou com as faixinhas. Hoje eu sei que vocês têm uma série de produtos. Como é que foi essa evolução? Como foi o passo a passo? E eu sei que hoje vocês estão completamente no online. Vocês já começaram no online? Conta pra gente como é que foi? Como é que vocês fizeram as primeiras vendas? Como é que foi todo esse processo? Vocês já eram profundos conhecedores de Instagram, de internet, do online, como vocês são hoje? Como é que foi essa evolução toda, gente? Então, Rezende, nós começamos, né, a vender pelo Facebook. Né? É como se fosse o Instagram hoje, né? Na época era o Facebook, né? A gente começou a vender ali pelo Marketplace, então havia muita procura, né? Então a gente vendia 300, 400 faixinhas por mês, né? De acordo, a gente ia comprando e ia reinvestindo, comprando, reinvestindo, né? E aí, quando foi ver, tava vendendo 300, 400 faixinhas por mês. Cara, mas como você achava os clientes e como que os clientes achavam vocês? Então, nós anunciávamos no Marketplace do Facebook, era totalmente orgânico, né? Não pagava, não tinha. Me explica esse Marketplace. Isso depende da quantidade de seguidores que vocês têm ou não? Não tem nada a ver, então? Não tem nada a ver com seguidores, né? É a Marketplace do Facebook, né? Você anuncia, as pessoas entram em contato com você através do Facebook, do Facebook. Depois, as pessoas mandavam a mensagem pra gente no Facebook e a gente entregava aqui na Baixada, né? Na Baixada, depois para São Paulo, São Bernardo, ali, São Bernardo. Mas só que assim, só as faixinhas a princípio. Né? A gente só vendia as faixinhas. A gente comprou pra Valentina, ele falou assim, não, vamos vender pra ver o que vai rolar. Aí a gente pegou os R$10, compramos. Aí desses R$10 foi 100. Aí a gente não pegou nada pra gente. A gente foi reinvestindo. Todo o dinheiro que entrava, todo o lucro a gente reinvestia. Porque na época, nós morávamos com a minha mãe. Né? E assim, desde o começo do casamento, teve assim, aí eu fiquei grávida logo. Aí a gente nunca teve uma vida assim, casal. A gente falou, não, a gente tem que correr atrás pra gente ter o nosso apartamento, ter a nossa casa, né? E nosso casamento. E a gente falou, alguma coisa a gente tem que fazer. Aí foi quando a gente foi, não vamos usar.
Vamos pegar esse dinheiro, vamos reinvestir. A gente não usava nada. Era só o salário dele que a gente usava para pagar as contas. Gente, que fantástica essa história. Você vê, com toda a dificuldade, eles compravam, fizeram dinheiro, mas eles reinvestiam esse valor inicial, né? Iam reinvestindo esse valor. Fantástico, uma receita de sucesso, com certeza. Eu acho que tem muita lição para você que pode estar ouvindo esse podcast aqui. Muito bom. E aí, gente? E aí, quais são os passos seguintes? O que foi acontecendo? Como é que foi o desenrolar disso tudo? Aí depois nós começamos... que as faixinhas não ficou mais o suficiente, não né? Foi mais suficiente. Começou a chupeta alimentadora. Aí a chupeta alimentadora, aí teve... Aspirador nasal. Roupas por encomenda. Lá de fora, tá? Tudo lá de fora. Roupas por encomendas. Teve a chupeta alimentadora, né? Já foi falado, né? Aspirador nasal. Toucas, as meinhas com solas, né? Que é aquela que tem a pantufa. Meia pantufinha. A gente foi reinventando, né? Trazendo novidades. E assim, essa chupeta alimentadora, quando a gente começou a vender, ninguém vendia. Hoje em dia, um monte de fábrica patenteou. Mas na época, ninguém vendia. Não tinha. Você não achava em mercado, em supermercado, em farmácia, você não achava. Não nenhum. Gente, fantástico. E como é que vocês tiveram a ideia, como é que vocês entenderam que esse produto seria bom? Enquanto vocês investiram no produto, teve produto que encalhou? Como é que foi esse desafio todo? Teve produto que saiu muito, surpreendeu vocês? Como é que foi isso tudo? Teve sim. Teve uma chupeta, aquela que cai e fecha, né? Que cai, para não sujar, quando a chupeta da criança caía no chão, ela batia no chão, ela tinha ela fechava, que nem uma concha, né? E ela veio com problema porque as crianças iam chupar, ela pegava na boca, né? E marcava a boca da criança, né? Aí não deu muito certo, aí eu fiquei nessa, tipo assim, que eu sempre trazia, Rezende, quantidades pequenas para fazer testes. Eu sempre fiz muito teste, vou fazer um teste, vou trazer uma quantidade, vou fazer um teste, se der certo, vendeu muito, tiver muita procura, a gente pede mais, né? E vende. E assim, pra gente chegava muito rápido. Enquanto para as pessoas eles faziam um pedido, chegava de 3 a 6 meses, pra gente chegava em 10, 15 dias. E qual é o pulo do gato aí, para chegar rápido e para os outros demorava tanto? Muita pesquisa de fornecedor, muita pesquisa, muita. Eu sempre pesquisei muito, eu sempre conversei muito com eles, né? Isso não falando inglês, viu? Não falando inglês, porque a gente procura sempre uma estratégia, né? Então eu sempre usava o quê? Eu não sei falar inglês. Nada. O que eu fazia? Eu pegava o Google Tradutor, escrevia em português, traduzia, copiava e colava lá para eles e mandava para eles. Rapaz, de verdade, né? Quem quer faz, né? É impressionante isso, né? Quem quer faz. Quem não quer inventa um monte de desculpa. Agora, Sim. Quem quer só precisa de uma razão, de um motivo para fazer. E talvez seja isso que você que está aí, você entenda isso. Como que esse casal começou. E aí, Marketplace, vamos lá, Facebook... E eu também não sei como vocês descobriram esse Marketplace, mas aí as coisas foram. E eu quero saber como é que foram os passos, como é que foi toda essa evolução para vocês chegarem no sucesso que vocês são hoje, fazendo live com pessoas conhecidas, pessoas conhecidas que seguem vocês. Como é que foi toda essa trajetória aí? Então, gente, foi assim, o Marketplace, né? Nós começamos, anunciamos ali, deu certo. Aí depois veio o Instagram, porque o Instagram roubou um pouco o foco do Facebook, né? Então, assim, o Facebook é mais para uma pessoa de certa idade e o Instagram para outro tipo de pessoas, outro público, né? Então, assim, começaram a usar muito as plataformas do Instagram para vendas. Então, tirou um pouco o foco do Marketplace. Aí nós paramos o Marketplace e focamos na parte do influenciador, que é a Dani, né, fazendo a parte de influência da própria loja, né, entrando em contato com as clientes, se comunicando, colocando ali dicas, né, para as mães, né. Então, mas assim, não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. Nós passamos assim uma dificuldade assim de pensar assim, poxa, nós vamos fechar, caso a pandemia, né. Que veio a pandemia, nós montamos uma loja. Gente, isso eu quero saber. Como é que foi a pandemia? Como é que foi esse passo de ir para o físico? E aí estoura a pandemia e todo mundo que tinha uma estrutura física, né, a grande maioria, no mercado de vocês, por exemplo, loja, vestuário, as pessoas sofreram, né? Porque diferente do gênero alimentício, material de construção que pôde ficar aberto, esse segmento teve que fechar. Então, como é que foi todo esse processo? Primeiro, como que vocês chegaram na loja? Porque vocês começaram lá com R$10, começaram a vender e tal. Quando vocês perceberam que precisava ter algo físico e quando a pandemia estourou, como é que vocês enfrentaram esse começo da pandemia? Nós ficamos com muito medo.
né? Muito medo, porque assim, a loja, as vendas eram assim, uma renda extra, né? A gente considerava como uma renda extra. Ok. Tá? A gente não guardava, a gente, né? Aí nós decidimos montar uma loja, né? É porque assim, as clientes, elas queriam ver o produto, né? E eu não tinha às vezes a gente tinha até as clientes, mas a gente falou assim, vamos montar uma loja. E aí eu fiz uma pesquisa e montamos uma loja física no centro de Santos. Era uma galeria, era um box de 2x2, né? Começamos ali. Mas assim, eu depois até posso compartilhar a foto de como era a loja, que eu tenho todas as fotos, até lá eu tenho crescimento, né? Depois de alguns meses a lojinha de 2x2 ficou pequena, aí eu fui que eram 2 boxes, né? E aí foi quando eu parei com o importado, porque começou a ficar meio difícil em relação ao dólar, algumas coisas, alguns fornecedores que a gente tinha pararam de vender. Aí a gente falou assim, vamos pegar em atacados aqui mesmo, né, roupas nacionais. Aí eu comecei a pegar, a gente começou investindo com R$500, né, num atacado em São Paulo. E aí eu montei a loja maiorzinha. Aí eu falei assim pro Cristiano... Ô Dani, aí uma dúvida, quando você montou essa loja física, você continuou vendendo pela internet ou você mudou da internet, do online para o físico e parou, você equilibrou os dois, como é que foi isso? Então, assim, na época eu meio que foquei mais na loja física. Okay. Eu ficava também no online, mas assim, eu fiquei mais ali na loja física, né? Aí ficamos lá, mas assim, o dinheiro que entrava, tinha vezes que tinha que pegar o dinheiro dele, o trabalho dele para poder pagar o aluguel. Porque eu vendia em torno de R$1.800 na loja, sendo que o aluguel era 1.000. Entendi. Então, assim, eu ficava faltando, não fechava a conta, né? Porque, assim, tinha outros custos da máquina. Eu era meio assim, não como eu sou hoje, né? Em relação à gestão. Então, a gente falava assim, agora. Então, ele dava. Às vezes, ele pagava o aluguel do box, né? Então, assim, aí a gente até pensou em fechar. A gente falou assim, vamos fechar e tal. Aí, só que assim, eu falei assim, não, vamos fazer uma compra. Eu já tinha 1 ano de CNPJ. Eu falei pra ele, vamos fazer uma compra direto na fábrica. Né? Aí nós fomos no showroom. Nós fizemos... Nossa, eu ainda passei uma vergonha no showroom. Porque eu cheguei lá, sabe quando você dá o pirulito na mão da criança? Eu peguei essa roupa, aí no final, R$10.000. Eu falei, não, eu falei pra representante, ela brinca comigo até hoje. Eu falei, não é isso. Aí eu baixei pra R$2.500 meu pedido. Isso em janeiro. Quando foi em março, veio a pandemia. Fecha tudo. E eu, assim, nessa época eu imagino que os 2.500 já era um desafio muito grande, né? Já era, porque a conta não fechava. O Cristiano, na verdade, a loja era mais um filho, mais uma despesa para cuidar, né? Porque tinha que ficar pagando a despesa da loja. Então já era um desafio. Aí você faz isso em janeiro, e aí o seu tempo de giro era um pouco maior e estoura a pandemia. É isso? E aí? Aí chega o dono da galeria e fala assim, a partir do dia 19 de março, ninguém mais pode vir. Se vocês quiserem, leva as coisas que vocês têm aqui para trabalhar de casa. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Nisso eu entrei em contato com a representante para cancelar o pedido. Só que já tinha faturado. Ou seja, eu não poderia mais cancelar. E eu sei que depois de uma semana esse pedido chegou. Ficou pequeno para a quantidade de vendas que a gente fez. Meu Deus, um verdadeiro milagre, né? Um verdadeiro milagre que aconteceu, né? Quer dizer que o pedido chega, você estava com uma dificuldade tremenda, e aí, gente, aqui eu acho que tem uma lição também importante, né? Um passo de fé, né? O que na verdade aconteceu é um passo de fé. O passo de fé, ele beira a irresponsabilidade, né? Mas eu acho que assim, a grande diferença entre o passo de fé e a irresponsabilidade é que tem um chamado, né? Tem alguma coisa ali no passo de fé, né? Tem alguma coisa que te diz ali para ir. É diferente da irresponsabilidade, né? E aí foi isso, eles fizeram o pedido e venderam talvez mais do que esperavam, muito mais do que esperavam, né? É isso? Sim, porque ainda aqueles 10.000 que eu ia fazer, mesmo assim ainda ia ser pequeno. Porque todas as lojas fecharam e não estava acostumada com online. Só que eu já tinha uma ideia de como era. Então eu fui para o online.
Eu falei assim, eu acho que eu vou pra lá. Aí fui pra lá, eu já tinha uma noção. Aí o que eu fiz? Eu peguei um tapete, coloquei no chão, comecei a tirar foto das peças e, assim, eu digo pro Cristiano que na pandemia nós crescemos. Como assim na pandemia vocês cresceram? Nós crescemos, porque nós acabamos ter que indo ir atacado, fazer pedido e foi coisa assim, de 30 mil? Mais. Então, assim, Não, gente, aqui é um ponto muito importante, ó. Começaram de forma, né, ali e tal, R$10, fazendo uma compra fora, né? E aí 2.500 parecia um desafio e depois já estavam fazendo compras de R$30 mil. E aqui uma outra questão típica de pessoas de sucesso, que é a questão da flexibilidade, né? Então, não adianta, a loja fechou. Ou você senta e chora, ou não tem jeito, ou você vai encontrar uma outra forma. Vocês usaram uma experiência que vocês tinham tido, menor, e não tiveram receio de dar um passo atrás, mudar a estratégia e fazer o que tinha que fazer. E em vez de sentar e chorar, foram para cima. Então aqui tem uma outra lição. Talvez quem está assistindo aqui seja de um outro segmento. Agora, existem esses conceitos básicos, né? A forma como eles começaram, essa flexibilização, tremendo esse exemplo. Muito legal, muito legal. E aí? Então, Rezende, e aí nós, como a gente já tinha uma certa noção, né, de vendas online, enquanto as outras lojas estavam fechando, quebrando mesmo, fechando as portas, nós estávamos crescendo. Por quê? Porque nós já tínhamos uma certa noção. A Dani, né, como eu falei, que ela estava à frente, né, e eu fazia parte das estratégias, né, do marketplace, porque também tem as estratégias lá, e eu ia anunciando, ela vendendo e eu entregava. Pegava a moto e saía para entregar. Né? Então tudo isso, mesmo com a pandemia, tudo fechado, a gente parecia que estava fazendo coisa errada, assim, questão de tráficos, né? Porque a gente ficava com medo, né? Porque a gente não podia ser pego na rua, né? Senão ia acontecer alguma coisa, né? Poderia perder a mercadoria, né? Mas mesmo a gente não chegou a esse ponto, né, aqui em Santos, de ser proibido de andar na rua. Acho que o que teve foi que os estabelecimentos fecharam, não foi isso? Mas eu sei até de alguns países no mundo onde as pessoas eram proibidas de sair na rua. Se fossem pegas na rua, tinha que explicar muito bem o que estavam fazendo. A gente não chegou a esse ponto. O que estavam fazendo era atendendo uma demanda. Alguém pedia, você ia entregar, né? Isso, com todos os cuidados, né? Sim, não era proibido sair na rua. Mas não podia, só podia fazer delivery de comida. Tá? Era só delivery de comida, né, que podia fazer na época. A gente não estava fazendo delivery de comida, a gente estava fazendo delivery de roupas. Né? Então, assim, isso era um ponto assim, que não podia, né? Mas a gente tinha que trazer o sustento para dentro da nossa casa. Se a gente não vendesse, não ia ter como trazer o sustento para a nossa família, né? A gente tinha uma filha pequena, né? Então a gente tinha que trazer, ela precisa, tinha a parte de fraldas, leite, né? Tudo isso, a Valentina dependia de tudo isso ainda, né? E a gente tinha que fazer, tá? A gente não teve escolha, nós tivemos que fazer. Né? Enquanto as lojas não estavam vendendo, a gente estava crescendo. É igual falando, nós começamos com R$10, né? E depois de um ano, nós começamos com a loja física, fechamos logo depois dos 8, 9 meses, fechamos a loja física e fomos para o online novamente. No online foi onde nós crescemos muito, porque do pedido que a gente fazia de R$500 no atacado, nós estávamos fazendo pedido em cada atacado 20 mil. Gente, olha que impressionante, né? De R$500, aí já estava cada pedido de 20 mil. E fazia quantos pedidos, mais ou menos, no mês? Então, fazia uns 3, 4 pedidos. Gente, 3, 4 pedidos no mês, já na casa de 20 mil. E, cara, tremenda essa história, tremendo. E assim, é inspirador. É inspirador a gente conhecer essa história toda, de onde vocês vieram e do que vocês têm feito até hoje. Muito legal, muito legal. E aí, bom, plena pandemia e vocês crescendo, né? O número de seguidores crescendo, vendendo muito pela internet, fazendo as entregas. E aí vocês decidiram fechar de vez, porque aquilo era um custo, não é isso? Um endereço físico. E focaram totalmente na internet. Ainda atendendo só a região ou aí vocês já atendiam outras regiões do país já? Nós fechamos em março e em julho nós estávamos no nosso apartamento. Nós conseguimos alugar o apartamento e nós fizemos nossa mudança que estava lá em São Bernardo ainda. Então a gente conseguiu a nossa vida de casal, né?
Foi maravilhoso, minha mãe sempre foi muito prestativa com a gente, mas eu acho que a gente devia seguir o nosso caminho como um casal, né? E nós alugamos apartamento em julho, na pandemia, no meio da pandemia. Nós alugamos nosso apartamento do jeito que a gente queria, pra gente poder colocar nossa loja lá, né? Porque assim, imagina, eu tenho uma loja física, eu tinha Todo balcão, tudo. Os móveis, né? Aí ainda tem garagem fechada, a gente colocou lá. Mas assim, isso foi julho. Quando foi em setembro, eu falei assim, eu preciso aprender mais desse Instagram, porque eu tô vendo que tá crescendo. E foi quando eu decidi fazer um curso. Aí eu comecei um curso no Instagram que me ajudou bastante, assim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Gente, uma outra lição aqui, ó. O quanto nós devemos estar nos capacitando. E a gente pega aí várias pessoas, né? Você pega o engenheiro, você pega o advogado, você pega o médico, você pega várias profissões, o contador. Todos esses caras têm clareza de que eles precisam de estudar e precisam se desenvolver. Infelizmente, a maior parte dos empresários acham que não tem que estudar, não tem que aprender, né? E isso é muito complicado, porque isso na verdade é algo de orgulho, de vaidade. Todos nós temos que aprender. Nós precisamos aprender até o nosso último dia. Então, aqui eu acho que tem um outro acerto tremendo aqui, que é o fato de vocês buscarem capacitação. As coisas estavam indo bem? Estavam. Nessa hora, eu acho que assim, a gente na vida tem os desafios dos momentos difíceis, mas nós temos um desafio dos momentos também onde as coisas dão certo. A gente tende a alimentar um orgulho, né? E abandonar essa questão de se preparar, de ouvir conselhos, ouvir outras pessoas. E não foi isso que aconteceu, não é à toa que vocês estão onde estão. E aí vocês foram buscar estudar, se desenvolver, aprender. Aquilo que já estava bom, vocês tinham certeza que dava para fazer melhor. E aí foi fazer um treinamento então. Foi. Eu comprei o curso, né? Eu pesquisei bastante, eu comprei o curso e fiz o curso. E assim, eu desenvolvi bastante, eu comecei a aprender as estratégias, técnicas. E quando eu comecei o curso, nós tínhamos 400 e pouquinhos seguidores, né? E foi assim, nossa, não foi da noite pro dia, tá? Eu via a aula, aprendia, colocava em prática. De 400 e pouco, eu já fui para 1.700. Aí depois já foi aumentando para 3 mil. Deixa eu pegar daí, Dani. Gente, eu preciso ir marcando o texto assim para as pessoas terem clareza. Pode estar caindo outras fichas para vocês, mas se não tiver, eu quero ajudar. Olha o que ela disse. Ela foi aprender, foi estudar e colocava em prática. Porque muitos de nós não estudam, só quer colocar em prática. Isso faz com que a gente não saia do lugar. E outros aprendem, mas não colocam em prática. O nosso sucesso ele tem a ver o seguinte: quanto mais eu aprendo o conteúdo certo, tá certo? E o quanto e a velocidade que eu coloco em prática. Então, o quanto eu aprendo e quanto eu coloco em prática, em que velocidade eu coloco em prática. Isso gera sucesso. É isso que ela disse. Ela tinha cerca de 500 seguidores e ela fez um curso. E esse curso ela aprendeu, mas ela não só aprendeu, ela aprendeu e botou em prática. E ela aprendia e botava em prática, e aprendia e botava em prática. Então olha os pulos que foi dando. De 500 para 1.000 e pouco, de 1.000 e pouco para 3.000 seguidores. Eu quero lembrar vocês, está batendo na trave. Talvez o dia que você for assistir, entra lá, Valentina, depois a Dani vai dar aqui, a Dani, o Cris vão dar aqui o Instagram certinho para você ver. Porque pode ser, vai lá de curiosidade, pode ser que o dia que você assistir aqui já tenha passado 50 mil, eu sei que hoje está perto. Então, prestem muito atenção a isso, a importância de nós buscarmos conhecimento, aprender e colocar em prática. Porque conhecimento não gera resultado. O que gera resultado é a prática do conhecimento. É importante que a gente entenda isso. E eles fizeram isso. Tremendo. E aí, como é que foi aí esse crescimento? Como é que as coisas foram se dando aí? Vai contando para nós, que está interessantíssimo. Nós fizemos uma meta, né? Foi para bater a meta, né? A meta dos seguidores. Mas assim, não por ter número de seguidores. Porque cada vez que nós íamos crescendo, as nossas vendas automaticamente também cresciam. Né? Então assim, porque nós éramos restritos somente Baixada Santista. Quando começou a crescer esse número de seguidores, a gente começou a abranger o Brasil, né? Começamos a outros estados. Eu falei assim, então peraí, então vamos... Ô Dani, eu quero saber disso aí, mas eu só quero tirar uma dúvida com você, que vocês hoje são especialistas nisso, para entender isso aí. Tem muita gente que, para crescer, por exemplo, compra seguidores. Eu queria saber de vocês, assim,
Vocês caíram nessa tentação? Vocês chegaram a fazer isso ou nunca fizeram? Houve algum seguidor comprado de vocês? Em algum momento vocês usaram desse artifício ou não? Como é que... Fala isso pra gente aí. E aí eu quero saber mais sobre essa questão de atender o Brasil inteiro. Não, nunca compramos seguidores. Não, nem indicamos, né? Nem indicamos fazer isso, porque na época que eu comecei o curso, né, a gente foi sempre orientado a você trabalhar as pessoas para que eles viessem para o seu Instagram de forma natural. Okay. Aí, tanto é que no curso eu aprendi a aparecer nos stories. Eu morria de vergonha de aparecer. Quem me vê hoje nem imagina isso, mas assim, eu morria de vergonha. Eu pegava o celular e já me tremia toda. Eu gravava acho que umas 100 vezes para poder aparecer. Só que teve uma coisa que a minha professora falou, que vergonha não paga boleto. Não, peraí. Repete isso, que isso é muito forte. É bom para todo mundo que está assistindo aqui ouvir isso. Fala aí, Dani, como é que é? Ela falava no curso, gente, vergonha não paga boleto. Então, toda vez que eu pegava o celular, eu olhava para aquele celular, eu pensava isso, vergonha não paga boleto. Aí foi quando eu comecei a desenvolver essa parte de aparecer e as pessoas se conectavam comigo, né? Elas me respondiam e automaticamente eu ganhava esses seguidores. Tem pessoas que me seguem, começam a me acompanhar e depois, consequentemente, eu gero a venda para elas, né? Porque as pessoas gostam de mim, né? E aí foi crescendo, aí a gente usou algumas estratégias, que aí a gente foi para 10 mil, depois a gente foi para 18 mil, né? Crescendo assim, orgânico e com tráfego pago, as duas modalidades, né? Mas assim, de comprar seguidores, nós nunca compramos seguidores. Legal, então assim, e nem você, hoje, gente, se você ainda não segue lá, dá um Instagram, tá, Dani? Dá uma entrada lá, gente, e vê os vídeos lá que a Dani grava. Acompanha ela para você ver nos stories e tal, para você ver o seguinte. Então olha o que ela está dizendo, não foi sempre assim, ela já teve muita dificuldade, ela tremia toda na hora de gravar um vídeo, tá certo? E essa máxima aí, né, de que vergonha não paga boleto, ajudou muito ela a se desprender. Então você não foi sempre essa pessoa super confiante, então, que metia as caras, então, né, Dani? É isso aí, né? E como é que qual que é o Instagram da Valentina? E conta pra gente, você não foi sempre essa pessoa, então como é que foi esse processo de você se transformar e hoje gravar vídeos com tanta facilidade, tanta desenvoltura aí? O nosso Instagram é Valentina_babykids. Nunca fui, né? Não era assim. Pelo contrário, eu sempre fui eu tinha muita vergonha, né? Eu sou formada em Direito e assim, desde a faculdade eu sempre fui um pouco tímida, eu tinha um pouco de dificuldade de me desenvolver e apresentar trabalho. E muito menos aparecer assim para milhares de pessoas, né? Eu tinha muita vergonha. E assim, eu fui desenvolvendo isso dentro de mim. Porque eu coloquei na minha cabeça que se eu não aparecesse, se eu não me conectasse com pessoas, eu não ia ter resultado. Verdade. Né? Porque a gente precisa se conectar com pessoas. E eu procuro, na verdade, sempre colocar conteúdos na loja que pessoas possam ver a diferença e falar assim, nossa, ajudar, né? Legal. Dicas. Eu tive dificuldade, eu passei pela maternidade, né? Então eu tive algumas dificuldades que eu acho que eu posso estar ajudando outras mães e não só vender para elas. Isso é interessantíssimo, né? Essa conexão que você gera com o seu público. Então, assim, mães, imagina, inclusive, na maioria das vezes, mãe de primeira viagem, mas às vezes o segundo filho, ele também gera uma insegurança nas mães em geral. Então, muitas pessoas que te seguem, elas começam a te seguir, e isso é muito legal, isso é muito lindo, gente, que é o seguinte, é o servir, ou seja, segue pelo conteúdo, segue pelas dicas, acaba se identificando e virando uma cliente, é natural isso. Mas o processo inicial, muitas vezes, é por essa questão dessa ajuda que é dada, né? Esse apoio, né, Dani? É isso. E hoje vocês estão atendendo o Brasil inteiro, não é isso? Hoje aí virou, quer dizer, Santos, Baixada Santista ficou pequena e hoje vocês já atendem o Brasil inteiro, não é isso? Sim, sim. A gente tem o nosso e-commerce, né? A gente já estava trabalhando o Brasil inteiro, né? Mas a gente viu a necessidade de ter um site para ter mais facilidade, até pra gente, né? Mais fácil. E a gente atende o Brasil inteiro, quem sabe brevemente aí o mundo, né? E assim, a gente agora, o nosso pedido 30 mil ficou para trás, né? Por cada fábrica, né? Cada fábrica. Gente, algo
que começou de forma despretensiosa ali com a filha, né? Um momento difícil, e aí veio tudo isso. E hoje eles estão dizendo, ó, cada pedido com cada fábrica é maior do que 30 mil. Então, olha que nível que chegaram e o quanto eles contribuem com outras pessoas. Se Deus quiser, quando vocês assistirem esse podcast, vai ter mais de 50 mil seguidores e não para por aí, o crescimento está cada vez maior, um sucesso muito grande. Muito, muito legal, muito, muito bom. Agora, eu não quero encerrar sem entrar num assunto, que é o seguinte. Esses dois, gente, além de hoje empresários de sucesso, inclusive tem outros negócios e tal, mas na Valentina, que foi onde tudo começou, são pessoas que enfrentaram grandes desafios e que tiveram grandes superações. E eu estou dizendo isso porque talvez você se identifique com isso. Não são assim, vieram de famílias ricas, com todas as possibilidades e as portas foram se abrindo. Não, foi tudo com muita dificuldade. Eu quero que você se atente ao ponto que eles estão dizendo. Ela estava grávida, né? Morava com a mãe da Dani, então o Cris morava com a sogra, trabalhava longe, a Dani ficou desempregada, mas não fosse isso, os dois superaram histórias que podiam ter terminado de uma outra forma, né? E hoje estão aí, estão crescendo, estão gerando renda para outras pessoas, algo tremendo. Fazem conexão, são grandes exemplos de humildade, porque por mais que se desenvolvam, estão sempre abertos a aprender. Mas eu queria que, de uma forma resumida, o Cris e a Dani contassem para a gente suas histórias de superação, né? Eu sei que o Cris tem uma grande história de superação e a Dani também, para a gente entender que o encontro desses dois, além de uma filha linda, de um negócio que começou, os dois tiveram grandes superações. Então, eu queria que vocês contassem para nós um pouquinho o que vocês já passaram, porque pessoas que ouvirem hoje estiver passando por isso, deixa eu te dizer, daqui a um tempo você pode estar como eles, contando a história de um grande negócio de sucesso, uma superação, a construção de uma família linda, filho, empresa, tá certo? Você precisa entender o seguinte, olha o que eles superaram, eu vou pedir para eles contarem aí, de forma resumida, cada um o seu drama particular. Gente, eu vim numa história, né, que eu já tinha contado para vocês, a gente já tinha conversado algumas vezes, né, a respeito de... Eu tive um relacionamento antes, né, da Dani, né, foi um relacionamento que foi destruído por responsabilidades nossas, né, tanto minha quanto da outra pessoa. E nesse período eu me afastei da presença de Deus, né, e me envolvi com coisas ilícitas, né, e onde Deus não queria que eu tivesse passando por isso, né. E eu sempre pedi a Deus, assim, mesmo eu nesse momento, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero alguém que, eu não quero viver essa vida, eu quero alguém que já tenha passado por dificuldades, que não queira mais passar por dificuldades, que não queira ter mais problemas, né? E foi onde eu conheci a Dani, né? Conheci a Dani por um aplicativo, né? Nós nos conhecemos online, né? E onde Deus encaminhou tudo, a Dani evangélica, né? E foi onde eu falei assim, não, poxa, eu também estava na igreja, tal, só que eu estou afastado. E começamos a conversar, e nos encontramos, começamos a namoramos, noivamos em 8 meses, né, Dani? E casamos, tá? Procuramos fazer tudo certo perante a presença de Deus, né, na lei de Deus, né? E procuramos fazer tudo certinho, onde Deus nos abençoou. Eu passei 10 anos com uma outra pessoa, não tive filhos, e no nosso relacionamento, no nosso casamento, na lua de mel, a Dani engravidou, né, onde veio a Valentina, né? Então veio todo esse processo, né, toda essa superação que eu tive, né, que Deus foi me abençoando, Deus foi nos dando, né, direção, estratégias para poder fazer grandes coisas, né. E depois disso ainda eu passei pelo Covid, né, que eu fui para a UTI, quase morri, né, onde Deus também colocou as mãos ali, me tirou dali, me trouxe para de volta da minha família. Eu falei, Senhor, poxa Deus, o Senhor me deu uma filha, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma esposa. Senhor, me tira daqui, eu quero estar perto da minha filha, eu quero estar perto da minha esposa. Enquanto pessoas estavam morrendo do meu lado, tá? Eu fui o único no quarto, entre 8 pessoas que não foi entubado, tá? As outras pessoas foram entubadas, do meu lado morreram 2, né? E assim, Deus, ele me cuidou de mim todo momento, do momento que eu entrei lá, até o momento que eu saí de lá, Deus cuidou de mim, Deus preparou tudo. É tremenda essa história, você vê, no auge do Covid, problema financeiro, o desafio da loja, de tudo que tinha, uma filha pequena, e aí o Cris ainda é internado, né? Fica numa situação grave na questão do Covid, né?
E aí ele conta a história de um casamento, superou, e teve mais superação, né, Cris? Você teve umas outras questões também que você superou. Se você ficar à vontade para falar, porque eu acho que hoje pode ter mãe chorando por filho, hoje pode ter esposa chorando, pode ter filho chorando por filhos. E o quanto é importante a gente acreditar, né, manter a fé, a oração, de que existe recuperação, né? O Cris, eu acho que ele é um exemplo disso, a família que ele formou, hoje tem um casamento lindo, é um cara atuante na igreja, é um pai presente, é um empresário de sucesso, mas talvez se você visse o Cristiano alguns anos atrás, você não achasse que tivesse jeito. Ele tem muitas outras superações, não é verdade, Cristiano? Sim, eu andei com pessoas, né, com bandidos, né, andei no meio de tráfico, né, eu vivi em São Paulo, ali em Heliópolis, nesses lugares, né, que é mais, o tráfico é mais forte ali em São Paulo, né, eu vivia com pessoas que eram assassinos, né, pessoas que usavam muitas drogas, né, tudo quanto é tipo de droga, e foi onde eu falei assim, não, eu não quero isso para minha vida, né, foi quando eu decidi, falei assim, eu não quero mais isso para mim, né, eu tomei a decisão, falei assim, não, eu vou voltar para a igreja, eu não quero isso para mim. Foi tanto que eu liguei para uma rádio uma vez, né, entrei em contato com um pastor, aí o pastor falou assim, não, eu vou te arrumar uma clínica para você se internar. Aí veio aquela vozinha, porque a gente sempre tem aquela vozinha, né, um anjo do lado e o capetinha do outro, né, aí o capetinha, não, é a sua família, e aí, a sua mãe, você já perdeu o irmão para as drogas, já mataram o seu irmão, a sua mãe, e aí que você vai falar para ela que você é usuário de droga e tal. Eu fui lá e desliguei o telefone na cara do pastor. E aí eu tinha um amigo, né, meu lá na empresa onde eu trabalhava, né, falava assim, Cristiano, vamos para a igreja. Eu falei, não, eu vou, e nunca que ia. Aí um dia que eu falei assim para ele, assim, em nome de Jesus eu vou. Quando eu determinei sobre a minha vida que eu queria realmente uma mudança, eu falei, em nome de Jesus eu vou. E eu fui. No outro dia eu não bebia, eu não cheirava, eu não fumava, eu não vivia em prostituição. No outro dia Deus, ele fez uma mudança na minha vida, ele fez uma lavagem em mim. Por quê? Porque eu determinei, porque eu quis a mudança, né? Eu não deixei aquela situação prevalecer sobre a minha vida. Eu vivi muitos anos nas drogas. Eu comecei a usar droga com 14 anos, eu fui até os meus 29 anos. Eu fiquei 15 anos nas drogas. Então, pra gente ver, né? Começou com 14 anos, ficou até os 29, ou seja, ficou mais tempo nas drogas. Aos 29 anos, o Cristiano conta que tinha mais tempo nas drogas do que fora delas, né? E com más companhias, uma série de coisas. Então, talvez hoje você conheça alguém passando por isso e pode achar que não tem jeito. Está aqui um exemplo à nossa frente. Alguém conseguiu se livrar disso, construiu família, tá certo? Tem uma filha linda, maravilhosa, é um empresário de sucesso, construiu algo do zero, e não para de crescer, né, e gerando oportunidades. Então, assim, olha o quanto é importante essa questão. Agora, eu imagino também, Cristiano, talvez tua vida talvez tenha sido facilitada, porque aí tu encontrou uma menina, filhinho de papai, né, patricinha, rica, né? Foi isso, Dani? Era essa a sua história, Dani? Não era. A minha história começou lá em Pindamonhangaba, né, no interior de São Paulo. Perdi meu pai, eu tinha apenas 12 anos, né? E quando minha mãe decidiu vir para Santos, para mim foi tudo muito novo, porque eu era aquela menininha caipira, acostumada com a vida no interior. E aqui meio que eu conheci o mundão, né? Uhum. E tive um relacionamento abusivo, consegui me livrar dele. A minha mãe orou bastante por isso, minha mãe já era evangélica, né? E assim, eu conto porque às vezes tem pessoas que devem de repente estar passando e quando vê a gente, acha que a gente não tem uma história, né, pra contar, de superação. Então eu passei por esse relacionamento abusivo e comecei minha faculdade, né, fiz 5 anos, eu sou formada em Direito. Porém, depois da faculdade eu entrei num quadro de depressão e síndrome do pânico. Né, eu sofri bastante, eu fiquei pesando 39 quilos na época e eu passei por vários quadros assim de que eu preferia 1000 vezes da morte do que estar viva, porque quando eu estava dormindo eu não tinha crise, então para mim eu preferia estar dormindo.
Então, aí foi quando eu conheci Jesus, foi quando eu consegui me libertar de tudo isso e me batizei e me libertei e fiquei 8 anos trabalhando na obra. Foi quando eu conheci o Cristiano e a minha história é essa, né? Às vezes pessoas falam, eu acho que eu não vou conseguir, eu às vezes não sou capaz, né? Eu acho que a gente cria isso dentro da gente, que a gente não é capaz de às vezes atingir certos limites na nossa vida. É verdade, verdade. É muito importante isso que vocês estão contando. Assim, a Dani já contou algumas coisas, por exemplo, sabe aquela coisa complicadíssima, assim, a pessoa quando está no auge da síndrome do pânico, né, de ter medo de se afogar no chuveiro, né? A Dani já contou que passou por isso. Por que nós estamos descascando isso, nós estamos falando disso? Porque hoje eles estão muito sucesso, desfrutando um casamento extraordinário, uma intimidade com Deus, uma filha maravilhosa, os negócios, e cada vez mais se envolvendo em novos negócios, novos desafios. A Dani vem se despontando como uma influenciadora, uma mulher que influencia outras mulheres, empreendedora, mãe, esposa, filha de Deus. Só que a gente entender que eles não vivem num mundo o mundo de Alice, um mundo assim, não. Tem dificuldades, passam desafios até hoje, porque isso é a vida. São 2 grandes vencedores. O Cristiano chegou a perder um irmão, ele conta isso, né, na adolescência, para o mundo do crime. E podia ter sido ele, né? Até que houve um momento onde ele saiu e formou essa família maravilhosa. E a Dani é a mesma coisa. Quem vê essa mulher solta hoje, gravando os vídeos com essa confiança, não faz ideia o que ela enfrentou. E talvez até hoje, assim como muitos de nós, que as pessoas não fazem nem ideia, enfrenta no dia a dia. É todo dia enfrentando uma batalha, todo dia sendo grata a Deus, todo dia trabalhando no otimismo, todo dia trabalhando numa gratidão, todo dia com muita humildade que esses 2 têm, porque assim, um grande perigo é você começar a crescer e você achar que já sabe tudo. É um grande perigo que nós temos. Eu digo que é o seguinte, talvez seja mais desafiador o sucesso do que o momento onde as coisas não dão certo, do que o fracasso. Porque no sucesso a gente tende a alimentar um orgulho, o ego, né? E aí eu fiz questão que esses 2 contassem um pouquinho, mas para vocês entenderem o que eles já superaram e se eles puderam, você também pode, tá certo? Essa é o que a gente quer deixar de grande lição. Começaram do zero, você também pode. E começaram do zero, a Dani abalada, a Dani com problemas de psicológicos, emocionais e tal, o Cristiano também. Cara, passou por um envolvimento, questão de droga, teve questões emocionais complicadas, teve um casamento que não deu certo, teve uma série de coisas que não deu certo, só que isso não impediu que eles estivessem aqui e que eles continuassem superando desafios, e a cada desafio vencido eles ficam mais fortes. Então, por isso que eu fiz questão de trazer hoje aqui o Cristiano e a Dani, para a gente poder conversar, para a gente trocar essa experiência, tá certo? E se você não segue os 2 na rede social, se você não segue a Valentina, siga a Valentina, tá certo? Essa loja tremenda. Aproveita agora que você vai poder dizer que você foi um dos primeiros 50 mil seguindo, porque daqui a pouco você vai estar no round de 1 milhão, 2 milhões, você é um dos primeiros 1 milhão e tal. Siga agora, porque isso vai muito longe, eu tenho certeza que eles serão muito abençoados e vão abençoar muitas vidas ainda. O Cristiano, Dani, eu quero pedir para vocês aí, se tiver algo que não pode deixar de ser dito, se vocês puderem deixar uma mensagem aí para o pessoal que vai estar ouvindo a gente aqui. Tudo que vocês disseram já foi uma grande mensagem aqui, mas talvez tenha algo mais. Eu quero dar a oportunidade de vocês se despedirem também aqui do nosso público aqui. Então, Rezende, o que eu quero dizer assim foi o que nos ajudou. Tá? Nós fizemos uma imersão, o poder da ação, né, que foi onde nos ajudou a quebrar muitas crenças limitantes que a gente tinha. Tá? Isso ajudou muito a gente, né? A gente trabalhou muito a parte emocional. Teve um momento que eu saí de dentro daquela sala chorando, porque mexeu muito com a minha parte emocional, que foi onde eu consegui quebrar aquilo. Tá? Ali eu consegui quebrar, ali eu falei assim, não, eu vou perdoar essas pessoas. Tá? Eu vou perdoar essas pessoas. Tá? Porque eu sofri um certo tempo tentativa de abuso. Né? Um tio tentando, né, me abusar. Né? Eu quando criança.
entendeu? E aquilo ali me machucava muito, me feria muito, né? E foi onde eu quebrei aquilo. Ali eu consegui quebrar aquela coisa, né? E me ajudou muito essa parte emocional. Tá? Eu fiz essa imersão, 2 dias, né, de imersão do Poder da Ação, foi onde me ajudou muito a libertar e liberar perdão. Muito bem, gente. É isso, assim. Você vê que tem mais histórias, né, de superação, mais histórias. E aí o Cristiano está trazendo aí algo que para ele deu muito resultado. E Dani, uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, que você pode deixar para o pessoal? Sim, para que as pessoas não venham criar dentro delas o que eu falei aqui, que elas não são capazes de estar em tal lugar na vida. Porque assim, o Rezende, você falou, né, no começo, que, eles estão lá. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, eu procuro sempre estar me desenvolvendo, aprendendo, porque a gente nunca sabe demais, né? Então, assim, essa pessoa pode estar vendo agora, às vezes ela fala assim, tu acha, nunca que eu vou conseguir. Não, sim, você vai conseguir. Eu tinha uma crença dentro de mim que foi quebrada, que assim, você não imagina, você vai estar lá, imagina. Eu pude oportunidade de estar num evento com vocês na semana passada e assim, eu pude ver dentro de mim que eu posso, né? Que eu posso. Eu conheci pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia estar perto, né? E assim, são pessoas que hoje a gente tem contato aqui no telefone, vou fazer live com elas. Então assim, a gente é capaz. Eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Né? Eu tinha essa crença dentro de mim que, imagina você, imagina quem é você. Não, eu posso. Eu posso estar lá, eu posso me desenvolver, eu posso aprender. Eu acho que todo mundo pode aprender. Mas a pessoa tem que estar à disposição para aprender. Né? Então todo mundo tem que querer. Então todo mundo que está vendo esse podcast, você é capaz, você pode. Basta você querer. Top. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero agradecer vocês dois, Cristiano e Dani. Toda vez que a gente conversa é um grande aprendizado, né? Vocês são pessoas de muito sucesso por tudo que vocês superaram, né? É inspiradora a história de vocês. E acho, inclusive, que a gente vai ter que fazer outros, para a gente conversar mais, aprofundar mais aí e trazer mais história pessoal. E, gente, é isso. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, pedir que se você gostou, que você compartilhe. Saiba que toda semana a gente vai estar conversando aqui com alguém com uma história inspiradora, tá certo? E que a gente espera que contribua com todos vocês, ok? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.